A ONG Todos pela Educação fez um levantamento que mostra que 40% das crianças brasileiras que tinham entre 6 e 7 anos não sabiam ler ou escrever em 2021. É como se em uma sala de aula com 25 crianças, 10 não tivessem sido alfabetizadas. A explicação, segundo a ONG, foi a pandemia de Covid-19, com a suspensão de aulas presenciais e as adaptações do ensino nos últimos 2 anos. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Sim. Tudo bem? Tudo bem, Elaine? Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Bom, a gente sabe da dificuldade em muitos lares brasileiros que já começava que não tinha computador, né? A criança tinha que estudar pelo celular e alguns nem celular tinham, né? Exatamente. Daí, com essa pandemia, alguns, como você disse, as pessoas ficavam sem celular, ficavam sem a internet, né, para ter acesso às aulas remotas, e também teve toda a dificuldade de buscar as tarefas nas escolas, né, pelo fechamento de muitas delas, por conta de que muitas pessoas foram infectadas aí, enfim. Acabou que as crianças, por não conviverem com outras crianças, por não terem mediação, por não terem esse cuidado aí dos professores, né, nesse período, acabaram entrando em defasagem, principalmente nos pré-requisitos necessários para a aprendizagem da leitura e escrita, o que atrasa muito a alfabetização, né? Então, as crianças, elas deixaram de conversar, as crianças, elas deixaram de fazer atividades, né? Não só atividades escolares, mas até atividades físicas. As crianças, elas ficavam muito mais tempo em frente à televisão, fazendo coisas que não as deixavam evoluir cognitivamente, né, de uma maneira mais geral. Então, acabou que funções cognitivas como a atenção, raciocínio lógico, até mesmo a própria linguagem, acabaram defasadas nesse período que traz todos esses déficits, né, e essas dificuldades de aprendizagem, principalmente no processo de alfabetização. Essas crianças muito novinhas acabaram sofrendo essas consequências e talvez isso agora perdure por um tempo, né? Porque assim, não tem muito como voltar atrás, mas os professores vão ter um trabalho duplo aí para conseguir tentar resgatar pelo menos um pouco disso, né? Exatamente. Assim, a leitura e a escrita são dois processos que não são inatos, então ninguém nasce sabendo ler e escrever, né? E as crianças, elas não adquirem essas habilidades sozinhas, né? Para que isso aconteça, elas precisam do auxílio de outras pessoas para, né, colocá-las aí nesse caminho de aprendizagem, então, da alfabetização e letramento. O que aconteceu é que essa falta de mediação, essa falta de ajuda dos professores, né, a falta das aulas presenciais, mesmo porque essas crianças menores, elas precisam desse apoio para que o conteúdo seja internalizado, para que elas aprendam, né? Então elas acabaram não tendo esses conteúdos. E é claro que, uma vez não desenvolvidas determinadas habilidades, elas precisam ser desenvolvidas. Mas o grande problema aí é que, nas séries subsequentes, elas precisarão dessas habilidades de alfabetização. Então, as crianças que não foram alfabetizadas no terceiro ano, por exemplo, elas teriam, então, no terceiro ano, os conteúdos do terceiro ano. Agora, teria menos tempo para que a alfabetização acontecesse, né? Então, essas habilidades, elas precisam, sim, serem concretizadas, serem aprendidas por essas crianças, para que elas consigam frequentar as outras séries, né? Qual a orientação que você daria para os pais e até para os professores, né? Para trabalhar isso com as crianças, até para não criar um trauma, né? Porque, assim, é uma situação complicada, né? Então, a gente acha que aprender a ler e escrever é só com a leitura, é só com a escrita. Não, né? Aprender a ler e escrever necessita de muito treino, necessita de que pré-requisitos sejam desenvolvidos. A criança precisa, por exemplo, de jogos de memória, jogos de atenção, saber encontrar os 7 erros, sabe aquela brincadeira que a gente tinha quando era pequeno, né? O próprio incentivo da criança tentar juntar as letras, é o que a gente fala de consciência fonológica, então a criança escuta determinado som e consegue transcrever ou relacionar determinado som a uma letra, né? Então esse desenvolvimento, ele é gradual, precisa do treino, precisa de palavras positivas, né? Nenhuma criança aprende a ler e a escrever sob pressão, né? Elas precisam então desse incentivo e de palavras boas. A gente vê que a maioria das crianças que não são alfabetizadas, elas têm ainda esse estigma em casa, né? Da comparação,
dos pais que não conseguem entender que cada criança tem um ritmo próprio e que teve todo o contexto da pandemia, né, todos esses prejuízos. Então a gente precisa ter calma, paciência e assim muito amor aí para que essas crianças consigam aprender, né? E se perceber que já no começo do ano a criança está com muita dificuldade, está em sofrimento, é melhor logo já procurar a ajuda de um profissional, né? Exatamente. Então, os profissionais da área da psicopedagogia e da neuropsicopedagogia estão aí para auxiliar, né? A gente precisa deixar bem claro que talvez uma criança não é igual a outra, isso a gente sabe, né? Todo mundo tem uma particularidade, cada uma tem uma necessidade, cada uma tem uma habilidade mais desenvolvida. Só que existem alguns problemas que, se a gente não perceber logo no início da fase de escolarização, ali no primeiro ano, no segundo ano, esses problemas eles vão aumentando. Então, essa criança que não está aprendendo a ler e escrever, será que toda essa defasagem foi mesmo decorrida da pandemia ou não? Essa criança fez as tarefas, essa criança tem outro tipo de dificuldade, por exemplo, ela consegue entender bem aquilo que a mãe fala, ela precisa de repetição, ela consegue se concentrar. Então, nós precisamos ter uma análise global da criança, né, para daí identificar se ela tem uma dificuldade passageira ou se ela tem um problema mais sério que precisa de uma intervenção profissional. E se alguém, de repente, alguma mãe que está assistindo, ficou em dúvida tal, pode encontrar vocês no Instagram também, né? Pode sim, no @focoensina, é só mandar mensagem para a gente que a gente ajuda. Tá certo, então. Muito obrigada mais uma vez pela Imagina, participação, viu? eu que agradeço.